Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa noite, aqui Jimmy Fener, direto de Balneário Camboriú, Santa Catarina. E hoje eu vou falar para vocês como que vocês podem receber comissões quando pessoas e empresas pagam contas de luz e pagam conta de telefone todos os meses, né? Que é a nossa máxima, que você trabalha uma vez e recebe todo mês. Então se você quiser saber como garantir uma segurança financeira para você e para a sua família, fique conosco até o final, porque eu tenho certeza que isso aqui, assim como aconteceu comigo, assim como aconteceu com os nossos convidados de hoje, pode acontecer com você, que é criar uma segurança financeira. Não estou falando que você vai ficar podre rico, que você vai ficar multimilionário, apesar de que algumas pessoas já ficaram. Estou falando que você vai ter segurança financeira, que eu acho que é o que quase todo mundo procura. Fabiano e Samuel. Então vou acrescentá-los agora aqui à tela. Fabiano e Samuel. Fabiano aqui de Blumenau, Santa Catarina. E aí, Fabiano, tudo bom, meu irmão? Fala, Jimmy, boa noite, tudo bom? O Fabiano, gente, ele, por hora, ele é gestor aqui na iGreen, quase chegando executivo. Depois eu vou mostrar pra vocês a nossa escadinha do sucesso, né? Que você vai subindo e ganhando mais dinheiro. E, tive uma gratíssima surpresa que agora nosso amigo Pedro Mendonça chegou aqui na sala. E, inclusive, já vou adicioná-lo para ficar mais legal aí. Agora, respeitando a ordem, o Samuel. Fala, Samuel, boa noite, meu irmão. Fala pro pessoal de onde que você está participando. Boa noite, Jimmy. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Pedro. Estamos falando aqui direto de Florestal, Minas Gerais. Cidadezinha pequenininha, menos de 10 mil habitantes, mas com um grande potencial aqui e já vários clientes. Perfeito, perfeito. Mas clientes do quê, pessoal? Economizando na energia e eles recebem comissões todos os meses quando os clientes pagam a conta, né? E o Pedro que chegou há pouco aqui. Pedro, boa noite, meu irmão. Pedro é especialista em créditos de energia, que é assim, o que faz com que nós tenhamos essa previsibilidade de orçamento, que a gente tem essa segurança financeira, é o cliente usando energia através de créditos de energia. No final das contas, paga mais barato. E o legal da história do Pedro é que ele começou conosco mais ou menos como se fosse um cliente oculto, tentando entender a iGreen dos bastidores, pelos resultados que a gente tem. E hoje ele é um dos nossos licenciados mais envolvidos, né, Pedro? É isso aí. Fala aqui direto de Goiânia, Goiás, né? Até cheguei aí um pouco atrasado. A dinâmica aqui de casa tá meio maluquinha hoje, mas estamos aí. Eu vim para a iGreen, inclusive, curioso para saber, entender esse mercado, né? Trabalho numa empresa de software, uma empresa de software do setor. E até então não conhecia a iGreen Energy, né? Apesar do tamanho dela, eu não a conhecia. Mas o dia que eu fiquei sabendo que existia uma empresa no mercado que era líder, tinha 33% de market share e que eu poderia me licenciar, aí eu preciso muito saber como é que funciona isso. Perfeito, Pedro. Então vou começar aqui a apresentação, porque a gente está com bastante gente na sala aqui, e vou puxando vocês de acordo com a necessidade para a gente conversar principalmente sobre a questão dos ganhos, né? Que para mim, acho que para todos, né, a parte mais importante. Então, por hora, a tela fica cheia, mas todos vocês estão aqui nos bastidores, tá? Então comportem-se que os microfones estão abertos. Mais uma vez eu me chamo Jimmy, falo de Balneário Camboriú e conheci essa empresa em 2022, essa empresa chamada iGreen Energy. A iGreen hoje já é a maior varejista de energia do Brasil e está convidando você a compor o nosso time comercial. Todos aqui fazemos parte do time comercial da iGreen e um dia nós fomos vistos e convidados por alguém, como está acontecendo com você nesse exato momento. Ou seja, nenhum de nós é o dono, nenhum de nós é filho do dono, nenhum de nós é amigo do dono, quer dizer, agora até um pouquinho, né? Mas todos nós estamos aqui por merecimento e fizemos, né, o mesmo roteiro que você. Você pode ser o próximo que vai estar conosco aqui nas próximas apresentações, contando um pouco dos seus resultados. E eu falei bastante sobre segurança financeira, não posso deixar de mencionar aqui o Robert Kiyosaki, o escritor do livro Pai Rico, Pai Pobre, e destacar aqui o que ele chama de quadrante de fluxo de caixa. Ele separa o mundo, gente. Esse escritor aqui separa o mundo em 4 partes, né? Ele diz que existem os empregados, os autônomos, os donos de negócio e os investidores. Os empregados e os autônomos somados são mais de 90% da população mundial. Os donos de negócio e investidores logo menos de 10%. Porém, mais de 90% do dinheiro do mundo está do lado direito. O que eu posso fazer com essa informação? Queimar sutiã ou entender que eu tenho que sair do lado esquerdo do quadrante e vir para o lado direito. E o lado direito na parte de cima, no Brasil, é bastante emocionante. Então, agradeço. Eu até brinco, né, falando que a iGreen, qual que é o perfil perfeito para empreender conosco? É o empresário cansado, é o empreendedor cansado. Esse é o perfil ideal. É alguém que já está acostumado a correr algum risco, que está acostumado com uma vida boa e tinha sonhos e não consegue se contentar em viver uma vidinha pequena, medíocre, mas em contrapartida quer um pouco mais de tranquilidade. Né, quer não ser o centro dos problemas, na hora que precisa de alguma solução, não quer ser o responsável por tudo, porque não adianta nada você ganhar muito dinheiro, envelhecer 10 anos em 2, como acontece muito com os empresários aqui,
e ficar o tempo todo na corda bamba. Então a vida perfeita é a vida de quem? Do investidor. O investidor, tradicionalmente, é quem coloca o dinheiro para trabalhar para ele. Mas como é que você vai fazer isso se você ainda não tem o dinheiro? Essa é a pergunta, né? É possível você colocar dinheiro para trabalhar para você sem dinheiro? A resposta é sim. Como? Através da iGreen Energy, você vai ajudar pessoas a economizarem, pagando menos na conta de energia. Pessoas e empresas vão economizar na conta de energia e você vai ter uma rentabilidade de 2 até 5,5%. É isso mesmo que você ouviu. Até 5,5%. Nós estamos num processo de transição energética no Brasil, onde os clientes vão começar a vivenciar aquilo que já vivenciam no mercado de telecom. No mercado de telecom, os clientes podem escolher se eles vão ser TIM, se eles vão ser Vivo, se eles vão ser Claro, agora se eles vão ser também iGreen Telecom. Porém, na energia isso ainda não é uma realidade para os pequenos, mas para os grandes é, tá? Então já tivemos a abertura do mercado livre de energia para todas as empresas de alta tensão, de média tensão também, e a previsão é que isso aconteça até para as casas lá em 2028. Enquanto isso não acontece, a iGreen já está super preparada, se antecipou ao mercado e trabalha com geração distribuída. Uma forma dos clientes pequenos já começarem a economizar na conta de luz. Quando eu digo cliente pequeno, isso acontece até para casas e apartamentos. Eu tive com o Fabiano recentemente, né? E esse foi um tema. Jimmy, eu posso usar energia solar no meu apartamento? Pode. Mesmo sem telhado, mesmo você ter o seu próprio teto para colocar placas, você não precisa de placa solar para poder usufruir de energia solar. Olha que doideira, né? Que legal o cenário que a gente tem hoje. A empresa faz parte do grupo Vibra Energia junto com o Comerc Energia. Apenas a título de conhecimento, a Vibra Energia é a dona da bandeira BR de combustíveis. Então, quando você pensar nisso, pense nos postos Petrobras, né, da empresa BR Aviation, por exemplo, que abastece quase 7 a cada 10 aeronaves no Brasil. Foram 173 bilhões de reais em faturamento no ano passado. Então a Vibra Energia, por saber que depender de venda de combustíveis, depender de venda de gasolina é um negócio insustentável no longo prazo, investiram para ter a Comerc Energia, que é a maior gestora de energia do Brasil e a maior empresa de eficiência energética. São 15 empresas dentro do grupo Comerc e hoje a iGreen Energy é a varejista de energia dessas duas superpotências no Brasil. E qual que foi a grande sacada da iGreen? Foi entender que o nosso produto é um produto de confiança. Logo, não adianta trazer o melhor vendedor do mundo, porque o melhor vendedor do mundo ele tem uma coisa, resistência. Todo mundo aqui é treinado para não comprar de um bom vendedor, não é verdade? Mas ninguém aqui está treinado para não aceitar um bom produto, uma boa solução de alguém que você confia. E é isso que a iGreen tem de diferencial. Ela abre as portas para que as pessoas possam simplesmente compartilhar uma solução que elas confiam. A empresa tem como missão impactar o mundo com sustentabilidade e enriquecer vidas. Hoje a nossa sede é em Uberlândia, Minas Gerais, na rua Tupaciguara, número 274, num prédio de mais de 1.500 metros quadrados e hoje com mais de 200 colaboradores. São mais de 80 milhões de reais em economia gerada para os nossos clientes e mais de 200 mil clientes ativos na nossa base. Jimmy, 200 mil é tão pouco? Pois é, exatamente. É tão pouco. E já é a maior do Brasil, tá? Com quase 40% de market share, ou seja, né, todo o mercado de energia por assinatura no Brasil hoje tem aí 500 mil assinantes. Pessoas que estão pagando mais barato, e empresas, né, que estão pagando mais barato na energia. De um total de 93 milhões de possibilidades. Tem muito espaço para crescer, né? Se a gente fosse fazer aqui um gráfico, seria isso aqui é o que existe hoje e a gente tem isso aqui tudo para crescer. Gente, é muito espaço. Se você começar agora, é possível nos próximos 3 a 5 anos você construir uma carteira de clientes junto com uma equipe que te deixe completamente independente financeiramente. Nossa empresa também foi premiada com o prêmio Great Place to Work. Não estou falando desse selinho bonitinho que você vê em qualquer boa empresa por aí. Estou falando do prêmio, tá? O prêmio Great Place to Work é entre as empresas que têm o selo, quais foram as melhores. E a nossa empresa ficou entre as 5 melhores empresas de Minas Gerais. E falando de qualidade, a gente está aqui falando também do Reclame Aqui. Nós temos o certificado RA1000 e ocupamos hoje o primeiro lugar, tá aqui, primeiro lugar entre as empresas de energia solar e energia eólica. E, gente, não é fácil você ter uma nota de quase 9 num setor que depende de terceiros. Porque a iGreen está numa situação que não é ela que faz tudo. Se ela fizesse tudo, seria maravilhoso, mas não, ela depende da distribuidora de energia, ela depende da fornecedora de energia. Então, existem variáveis e controlar isso tudo e ter uma nota 8.8 é coisa para empresa de ponta, né? Temos aqui na tela um resumo das soluções que a gente leva para o mercado. Essas soluções aqui, elas tem 4 delas com recorrência,
Então você tem recorrência na conexão green, recorrência na conexão livre, recorrência na conexão solar, na conexão telecom e comissões de venda na conexão placas e também na conexão expansão, né? A primeira solução, eu não vou nem explicar como que funciona. Quem vai explicar como que funciona essa conexão para você, essa solução, é o nosso sócio, Márcio Garcia. Então, Amanda, olha só, eu sou super ligado na sustentabilidade. A minha casa é super sustentável, eu guardo água da chuva, eu reciclo lixo, eu tenho energia fotovoltaica. Agora, como é que eu consigo economizar a minha conta de energia, ter uma economia real na minha conta de energia, sem precisar investir nada? Me explique isso melhor. Pois é, Márcio, o pessoal fica até desconfiado com esse desconto. Pois é. Mas nós construímos as fazendas solares. E essa energia gerada, uma energia limpa e sustentável, ela é injetada na rede da distribuidora. E a distribuidora entrega essa energia para os nossos clientes. Só que tem uma vantagem, ela é até 20% mais barata. Sempre. E sem o cliente pagar nada. Você está esperando o quê? Fale com o seu licenciado autorizado e faça como eu fiz. Escolha a iGreen e venha aproveitar essas vantagens incríveis de transformar a sua vida e a de outras pessoas também. Perfeito, gente. Então a conexão Green, que é essa energia por assinatura, está presente em 20 estados do Brasil hoje, tá? São mais de 30 fornecedores diferentes, são bilhões de reais em infraestrutura para a gente poder atender os nossos clientes. Estamos falando de uma barreira de entrada gigantesca, absurda, não é só boa vontade e algumas fazendas solares que fazem com que você possa ter uma operação parecida com a iGreen. Não existe operação parecida com a iGreen, inclusive, e nessa hora eu vou voltar a trazer aqui para a sala o Pedro Mendonça, que é especialista em créditos de energia e trabalha com isso há muito tempo, há mais tempo, inclusive, do que a iGreen existe. Pedro, fala um pouquinho pro pessoal a segurança que eles vão ter em empreender com a gente e, principal, como não existe comparação entre a iGreen e qualquer outra possível empresa desse segmento. Bom, Jimmy, uma das coisas que mais me impressionaram na iGreen é justamente essa solidez, né, e essa visão de futuro. Quando a gente olha esse mercado, né, nós temos algumas barreiras de entrada. Né, acho que uma delas, a principal que eu gostaria de destacar, é justamente o investimento. Quando a gente pensa que para atender ali, né, em torno de 5 mil casas, você vai precisar investir pelo menos, né, 25 a 30 milhões. Para cada 5 mil casas que você for atender, né? Hoje no Brasil, quem tem 25 milhões, né? Que empresa tem 25 milhões para capitalizar, obviamente, uma usina e ter um retorno, né? Desse investimento num tempo ali que não é relativamente curto, né? Porque a gente está falando de um ativo que dura 25 anos. Se a gente fosse vender energia ali, né? Ao preço que a concessionária vende, talvez a gente recuperasse esse investimento em 3, 4, 5 anos. A gente está falando de um investimento de mais longo prazo, isso não é tão rápido assim. Então, você precisaria de muito capital para entrar. A iGreen tem pelo menos 300, né, quase 400 já, usinas desse mesmo porte. Então, isso torna a coisa muito difícil de se alcançar. Além disso, né, quando a gente pensa em termos de estrutura tecnológica para poder abarcar isso, a gente não está falando só sobre ir lá e conectar uma usina para entregar energia. Nós estamos falando de estrutura para atendimento ao cliente, né? A iGreen, ela tem alcançado aí patamares próximos a 100 mil clientes por mês. Você imagina quantas pessoas precisam para atender cada cliente desse, quando a gente fala de emissão de boletos, quando a gente fala de atendimento mesmo ao cliente, tirar dúvidas, né? Quando a gente fala de todo o processo de back-office envolvido para poder lidar com, pelo menos aí hoje, são mais de 100 concessionários, né, de energia. Quando a gente fala concessionários e permissionários, independente desse mercado que está se abrindo, elas ainda estarão dentro do jogo. Por quê? Porque a gente está falando que ainda existe uma estrutura física necessária e ela vai continuar quando o mercado ele se abrir, né? Então a gente está falando de mais de 100 no Brasil, apesar de serem 27 estados, nós temos regiões que têm várias concessionárias e permissionárias. Isso a gente precisa de um time bastante especializado e diverso. Então a gente está falando aí de investimento em estrutura corporativa, em estrutura empresarial, né? E a gente está falando principalmente, Tim, aí, de tecnologia, porque o que permite a iGreen hoje, com aproximadamente 200 colaboradores, atender um volume tão grande de clientes, né? A gente está falando aí de uma infraestrutura tecnológica fantástica. Show de bola. Então não é nenhum exagero, né, Pedro? Falarmos que aqui a gente está falando de pelo menos uns 7 bilhões de reais em estrutura só para atender os clientes que a gente já atende. Não, a gente está falando 7 bilhões em ativos, porque tem todo o restante de investimentos, né, Jimmy, que existem para poder, e tecnologia e tudo que a gente não está contabilizando. Só de placa e inversor. Eu tava vendo agora há pouco o vídeo da Hélio Valgas, é um negócio meio absurdo, acho que até vale a pena eu tentar colocar aqui na tela pro pessoal ter uma ideia do quão poderoso, quão forte é o nosso grupo aqui. A Comerc Energia, que é a nossa sócia, é a empresa dona dessa usina, e essa usina aqui ela é suficiente para atender 850 mil casas, né? Quando eu tô falando de casa, não tô falando de uma casa por habitante, né? A gente está falando aí de vários habitantes em cada residência, então quantos milhões de pessoas poderiam ser atendidas apenas com essa usina aqui?
1.218.000 placas aqui, ela finalizou com 1.250.000. Vou tirar aqui porque essa música dá um sono desgraçado. Bora lá, vamos continuar. Então, quando o cliente ele aceita esse desconto na conta de energia que você vai oferecer, então qual que vai ser o teu trabalho? Aí me diga se você acha que você tem competência para isso. Vai ser convencer pessoas de que elas podem usar energia de melhor procedência pagando mais barato. É isso que você vai fazer. Você vai fazer a conversão do cliente. Eu gosto muito do termo portabilidade de energia. Só que diferente da portabilidade de telecom, que você abandona uma operadora e vai para outra, na portabilidade de energia o cliente nem mesmo abandona a distribuidora de energia. Ele só autoriza a distribuidora, ele fala assim, ei, eu aceito receber energia solar na minha casa ou na minha empresa. É isso. A própria distribuidora vai continuar atendendo o cliente, não vai mudar nada, um fio, um parafuso, em lugar nenhum. O cliente só vai economizar. E aí você vai falar assim, Jimmy, peraí, então o cliente ele não vai ter... Qual que é o custo, né, que o cliente tem para poder aderir a isso? Nenhum. E é por isso que nós estamos falando desde o começo da apresentação que a empresa precisa de você por conta de credibilidade. Porque se isso aqui é tão bom assim, você concorda comigo que é bom demais para as pessoas acreditarem numa propaganda de TV, numa propaganda de rádio? Por isso que a gente precisa de você. Pelo menos nos próximos anos nós precisamos de você. Então deixa até eu aparecer aqui na tela e tirar rapidamente essa parte aqui. Por que é tão relevante aqui o timing? Porque eu não acredito que daqui a 3 ou 4 anos os clientes vão ter a mesma resistência em contratar energia por assinatura ou de escolher uma outra empresa. Eu não acredito que vai ser assim. Então, quem construiu carteira nesses próximos 3 anos vai nadar de braçada e a oportunidade para os novos daqui a 3, 4 anos vai ser muito menor. Afinal de contas, por que um cliente vai fazer com um novato se ele pode fazer com alguém que já está consolidado no mercado? E quem é que vai estar consolidado? A iGreen e as pessoas da iGreen, o Jimmy, o Fabiano, o Pedro, o Samuel. Por que alguém vai fazer com um estranho se pode fazer com alguém que tem 5 anos de mercado, 10 anos de mercado? Então isso é sensacional. Estamos construindo uma nova profissão que nem existe no Brasil. O pessoal está chamando de corretor de energia ou consultor de energia. Não existia isso e agora existe. Até tinha os especialistas para clientes muito grandes, mas precisava de um cara desse por cidade. E olhe lá, agora não. Agora são centenas de pessoas por cidade para poder atender todo mundo. Além do desconto na conta de energia, que vai variar aí hoje de 10% até 20% em média, o cliente ele vai ter acesso gratuito a um aplicativo chamado iGreen Club. Nesse iGreen Club ele vai ter acesso à segunda via das contas dele, ele vai ter também um link para fazer indicações de novos clientes, e já eu vou te mostrar por que ele vai fazer isso. E ele vai ter também acesso aos vouchers e as formas de economizar em outras empresas, onde eu destaco sempre a presença das maiores redes de farmácia do Brasil. Drogazil, Droga Raia, Drogaria Pague Menos, Araújo, Pacheco, Drogaria São Paulo, são várias redes de farmácia com descontos que vão até 70% em medicamentos genéricos de uso contínuo. Eu mesmo utilizo todos os meses para comprar os medicamentos para minha mãe. A minha mãe usa medicamentos para tireoide, medicamentos para afinar o sangue e mais alguma coisa lá para pressão. A soma de tudo me faz economizar entre 60 e 70 reais por mês, que eu não posso negligenciar, não posso deixar de multiplicar isso por 12. E aí eu tenho uma economia de 720 reais no ano, só com os medicamentos da minha mãe. Eu sou cliente da iGreen e na solução de energia eu economizo mais ou menos uns 25 reais por mês, que daria 300 reais no ano. Ou seja, eu estou economizando mais do que o dobro com os medicamentos da minha mãe. Só que eu não teria acesso ao desconto se eu não fosse cliente da energia. Então olha que coisa incrível, a gente traz o cliente para consumir energia de fontes renováveis, vai conseguir para ele um desconto, no final do ano vai fazer bastante diferença para ele, mas ele vai ter acesso a outros descontos, outras possibilidades que podem aumentar ainda mais. E não apenas desconto, todos os nossos clientes que indicam clientes vão girar uma roleta, que é essa roleta da sorte aqui, e todo novo cliente da nossa base, a partir agora de setembro de 2025, todo cliente da base que chega vai concorrer a um BYD Dolphin Mini 0 km entregue pelo nosso sócio aqui, o senhor sorridente e o Márcio Garcia. Então, todos os meses a gente tem um sorteio de uma moto, a cada 2 meses sorteio do carro e outras coisas. Os nossos clientes, eles também podem, ao indicar um outro cliente, girar essa roleta aqui. Deixa eu voltar para a tela junto com vocês, porque a gente tem vivenciado experiências muito diferentes aqui com clientes ganhando dinheiro. Ontem o meu cliente Gustavo, da lavanderia, girou a roleta, ganhou 50 reais e ficou numa felicidade. Sabe por quê, gente? Porque eu levei essa semana lá 2 lençóis para ele lavar. Os 2 lençóis para lavar e para passar deu 26 reais? 26 reais, é isso? Acho que é. Ou 23. Eu fiquei me perguntando, caramba, cara, quanto tem que trabalhar um cara desse para poder lucrar
R$50. Ele deu mais valor para os R$50 do que eu. Quando ele ganhou 50, ele uhul! E aí eu falei assim, pô, cara, eu tenho que começar a dar mais importância para esses R$50, para esses R$100, porque os clientes efetivamente dão, né? E quem é empresário, mais ainda. Imagine você falar para um cliente, o Pedro chega para um cliente dele e fala assim, meu amigo, cada indicação você pode receber até R$500. Até R$500 por indicação, sendo apenas cliente. E o cliente não paga nada para ser cliente. Gente, vocês que estão nessa sala aqui para trabalharem conosco, vocês no final vão saber quanto que custa para poder empreender com a iGreen. Para ser, entre aspas, sócios desse negócio gigantesco, multibilionário, super estruturado, que vai poder garantir sua liberdade financeira. Você vai pagar alguma coisa, sim. Né? Agora o cliente ele tem só benefício. Teve cliente que girou a roleta no mês passado e o acúmulo de giros deu mais de R$2.000. O Fabiano, lá do Espírito Santo. Ou seja, pode virar uma nova fonte de renda só indicar a nossa solução para um cliente. Um cliente indicando o outro pode fazer mais do que o próprio salário. A gente está num país que o salário mínimo acho que ainda não passou de R$1.600. Outro prêmio que a gente tem esse mês, os clientes entre o dia 20 de agosto e 31/10 vão concorrer a 1 milhão de milhas numa parceria que a gente tem com a Latam, porque a Latam também faz parte do nosso ecossistema de clientes, né? A Latam é cliente de Mercado Livre aqui do nosso ecossistema. Outra coisa que vai fazer com que o teu cliente te recomende um monte de clientes. Pedro, você me permite falar com os seus contatos? Você que acabou de contratar a nossa solução, e eu tenho certeza que você contratou porque você achou bom, né? Você achou bom para você, você vai achar bom isso aqui para os seus amigos também. Cada pessoa que vier a fazer a contratação do desconto com a gente, além do giro da roleta, além de tudo que eu já falei para você, você vai receber metade do que eu recebo. Todos os meses, é óbvio que eu não estou aqui de graça, eu estou falando para você dessa solução porque a empresa me paga uma comissão todos os meses. É bem legal. Cada vez que o cliente paga a conta, eu recebo 2%. Eu, Jimmy, recebo 2%. Só que eu posso dividir os meus 2% com você. Eu abro mão de metade para ter acesso aos teus amigos, acesso aos teus clientes. E todos os meses, quando os teus amigos pagarem a conta de energia, você vai ter 1% desse montante. Recorrente, gente. A única coisa que o cliente tem que ter para poder continuar recebendo é ter alguma solução ativa com a gente. Seja o telecom, seja a energia. É só ele não ficar sem nenhuma contratação, mas não faz sentido, ele vai sempre ter alguma coisa conosco. Né? Então, Pedro, você me permite entrar em contato com 10 amigos seus para a gente oferecer a solução? Claro, claro que sim. Inclusive o Pedro é especialista em arrancar contato dos outros no WhatsApp. Tá todo dia mandando print lá, mostrando uns milagres aí, gente que ele chamou 6 meses atrás, nem deu bola pra ele, agora tá correndo atrás do Pedro. Parabéns, Pedro, pela tua persistência, porque eu desisto fácil das pessoas, tá? Mas aqui na tela a gente tem um rapaz, olha, que sem ser chato, que isso é muito importante, né? Como diria o Fausto Silva, né? Sem ser pentelho, ele consegue trazer os clientes depois de meses. Nossa comissão recorrente, então, ela varia de 2% até 5,5%, como eu falei antes. 1,5% seria o que nós chamamos de royalties, que são ganhos extras à medida que você vai avançando no nosso plano de carreira. Porque aqui o que te promove não é tapinha nas costas, não é puxar saco do chefe. O que te promove é trabalho, tá? É resultado. Então, à medida que você vai acumulando carteira de cliente, você vai crescendo no nosso plano de carreira e ganhando mais. É possível receber até 1,5% a mais na conta de energia dos seus clientes. E dentro do mês de setembro, nós temos aqui uma campanha extraordinária, está trazendo mais de 20 clientes, ao invés de você receber os 2% que a empresa tradicionalmente nos paga na captação do cliente, a empresa está nos pagando 20%. Trazendo 30 clientes, a empresa está nos pagando 30%. Do quê? Do montante de energia que nós trouxemos para dentro da carteira da empresa. E com 40 clientes ou mais, 40%. Né? De 40 até 99 clientes, porque se você chegar a 100 clientes, a empresa te paga 50%. Isso aqui é inédito, tá? A empresa nunca pagou 50% na cabeça, a não ser em outras campanhas que envolviam construção de equipe e tal. Aqui você sozinho pode receber esses 50%. Isso aqui é muita coisa. Quando eu comecei aqui na iGreen, não era bom assim, não. Nós temos uma outra campanha funcionando em simultâneo, que é por quantidade de energia que você cadastra. Porque às vezes você não vai trazer 100 clientes, mas você vai trazer 5 clientaços, né? Ah, eu tenho 5 restaurantes aqui, cada um gasta R$10.000. Ô, benção, coisa boa. Porque se você trouxer mais de 10.000 kW, pode ser um cliente, não tem problema. A empresa vai pagar para você 20%. Trazendo 20.000 kW até 39.999, 30%. E acima de 40.000 kW dentro do mês, 40%. Então a campanha de antes, ela premia aquele que tem bastante cliente diferente. Essa campanha aqui premia aquele que tem bastante energia, né, que corre atrás dos clientes maiores. Jimmy, qual que é a sua recomendação? A minha recomendação é que você não fique focado num perfil de cliente apenas, porque não faz sentido. Já que a gente pode atender todo mundo, não faz sentido você se limitar. O importante é saber que você consegue atender os dois públicos, tá? Um outro diferencial da iGreen de 2025, que nós não tínhamos nos últimos anos, é isso aqui, recorrência garantida. O processo é burocrático, tá? Para o cliente poder começar a economizar, leva em média 90 dias. Esses 90 dias não é prazo da iGreen, é prazo da própria distribuidora de energia, em alguns lugares é até mais. 120, tem lugar que é 180, mas na maior parte, 90.
E durante 2022, 23 e 24, eu fiquei esperando os clientes pagarem o primeiro boleto para eu receber minha comissão. Coisa que você não tem que passar por isso, porque hoje a empresa paga nós todos os meses, mesmo enquanto o cliente ainda não recebeu sequer o primeiro boleto. Então você trouxe um cliente agora em setembro, por exemplo, em setembro mesmo, o cliente validou, você vai ter os seus 2% ou mais, de acordo com a campanha. Lá em outubro, o cliente já recebeu o boleto? Não recebeu, mas igual você vai receber os seus 2%. Em novembro, mesma coisa. Em dezembro, você já recebeu o boleto, beleza. Se não, mesma coisa, a recorrência aqui ela é garantida. Isso, gente, é extraordinário, porque dá para nós uma segurança gigantesca de que a gente não vai ficar refém da celeridade da distribuidora de energia, que geralmente quando alguma coisa dá errado, né, é a distribuidora que demora. O que pode dar de errado aí dentro da iGreen? Para o cliente, nada, porque ele não pagou nada para participar, em momento algum ele vai ter prejuízo. Mas tem algo que pode acontecer, é o prazo se prolongar. E aí a empresa nos paga enquanto o prazo prolonga também. Ou seja, sempre pensando no licenciado, sempre pensando na gente. A gestão dos clientes nós fazemos via aplicativo. O nosso aplicativo, você só precisa do seu telefone celular com internet, tá? Para poder trabalhar conosco. Não precisa de sala física, isso aqui não é uma franquia que vai fazer com que você tenha que contratar um secretário, uma secretária, que você tem que ter alvará, que você tem que ter funcionário, tem que ter engenheiro, nada disso. Vai ser tudo feito da palma da sua mão. Trazendo 10 clientes dentro do mês, a empresa está nos dando também direito a girar essa roleta que está presente no nosso aplicativo. A roleta do licenciado, que é diferente da roleta do cliente. Na roleta do cliente, os prêmios são R$ 25, R$ 50, R$ 100, R$ 250, R$ 500 ou um ticket, né, um voucher, um número para concorrer ao BYD Dolphin Mini 0 km. Aqui na roleta do licenciado não, tá? O prêmio é um pouquinho mais parrudo. A pior das possibilidades vai te pagar R$ 250. Os prêmios são R$ 250, R$ 500, R$ 1.000 ou a cada 20 giros sai um resort all inclusive com direito a acompanhante que vai acontecer em março de 2026 para os nossos licenciados. Então, na pior das hipóteses, dá R$ 250 a mais no seu bolso. E todos os clientes dentro de setembro vão ganhar também de presente, pelo menos os primeiros 5.000 clientes que fizeram a portabilidade vão ganhar de presente o primeiro mês do iGreen Telecom. Gente, nós temos uma operadora de telefonia também gerando renda recorrente para você, renda passiva para você. Tá? O iGreen Telecom, a nossa operadora, ela funciona com questão de sinal muito compatível com o sinal da TIM, tá? Porque é a mesma empresa que cede esse serviço das antenas para, no caso, as torres, né? Não são da TIM, as antenas são. A gente tem as antenas nas mesmas torres que a TIM tem, tá? Então o sinal é muito parecido. Os nossos clientes de telecom vão ganhar de presente 10 GB de bônus. Ah, Jimmy, mas bônus em giga todo mundo dá, mas não igual ao iGreen, porque o da iGreen acumula. Todos os gigas da iGreen acumula, nós temos uma operadora que se diferenciou do mercado pela internet ser acumulativa. Então se você contrata um plano, por exemplo, de 11 GB que oferece para você, que custa R$ 54,90 e você tem 10 GB extra, esses 10 GB aqui eles vão durar pro resto da vida, se você não utilizar. Esse extra vai acumular para sempre. E não só o extra, aquilo dentro do mês que você não utilizou também. Segundo a Anatel, a média de consumo de dados no Brasil é de 4,7 GB. Se a gente considerar isso, né, de 11 GB vão ser usados 5, vai arredondar para 5 para ficar fácil. Usou 5, sobram 6. Mais os 10 do bônus. Você vai ter 16 GB por mês que vem. Com essa média de consumo, você vai ter internet pro resto da vida. Dados quase que ilimitados, você vai virar uma operadora. Outra coisa que é diferencial do nosso plano de carreira aqui, pro cliente, no nosso plano pro cliente, é o iGreen Club grátis. Eu falei para vocês que eu tenho economizado entre 60 e 70 reais por mês com a farmácia. Vamos supor que seja um cliente que ele não possa ter o desconto na energia ou porque ele consome muito pouco. Lá, consome 80 reais. Não tem como atender um cliente desse perfil, tá, gente? Para atender é 130 reais para cima, em média. Mas esse cliente ele tem sim uma linha telefônica, ele pode portar para a iGreen e começar a economizar na farmácia pela adesão que ele fez ao telecom e não à energia. Os nossos planos então vão de 11 até 50 GB e de 54,90 até R$ 99,90. Vou fazer uma outra pergunta. Eu já fiz antes, né? Você conhece pessoas e empresas que pagam conta de luz? Essas pessoas e empresas gostariam de economizar? Agora eu vou fazer outra pergunta. Você conhece pessoas e empresas que pagam conta de celular? Você acha que essas pessoas e empresas gostariam de ter o seu dinheiro valorizado? Porque quando a gente não zera os dados do cliente, a gente está fazendo com que está respeitando o dinheiro dele, né? Coisa que a operadora nenhuma faz. E cada vez que o cliente faz o pagamento mensal, nós recebemos R$ 7,00, não importa qual foi o plano que o cliente contratou. Se eu fizer uma conta aqui, R$ 54,90, e dividir isso aqui por 7, gente, estamos falando, é 12,8%. É 12,8% do que o cliente está pagando. Eu trabalhei numa operadora de telefonia, que eu não vou falar o nome, mas lá eu brigava para ter uma recorrência de 1%.
E esses R$7, eles são o inicial, a gente pode receber até R$12 por mês, mesmo com uma conta de R$ 54,90. Lembrando, esse valor é fixo, né? Não importa qual plano o cliente contratou, uma outra coisa maravilhosa, a gente não vai ficar correndo atrás do cliente para ele pagar o plano mais caro se ele não vai usar. Por quê? Até porque a gente nem ganha mais por isso. O nosso ganho é o mesmo, não importa qual plano que ele contratou. Bom demais, né? E se o cliente ele for indireto, né, se ele for de alguém que você trouxe para trabalhar conosco, você também recebe ainda R$1 sobre essa conta. Trazendo 10 clientes em setembro, você ganha um giro na roleta do licenciado. E aqui nós estamos falando também do resort, dos R$250. Está falando de prêmios muito legais. Deixa eu remover brevemente aqui da cena. São hoje mais de 15 mil clientes de telecom. Jimmy, mas é pouquinho. Mas, gente, a operadora começou há 6 meses, tá? 6 meses. Então a gente está falando de um crescimento. Já somos, segundo estatísticas da Anatel, a terceira operadora do Brasil que mais cresce. Isso aqui é motivo de muito orgulho, né? Nosso próximo produto, Jimmy, vai ter mais um, tem mais um. E depois vai ter mais 2 ainda. Deus, pai. Tem muitas formas de você ganhar dinheiro com a iGreen, tá? Você vai encontrar consumidores especiais, consumidores de média tensão. São o que a gente chama de conexão livre. Na conexão livre, o desconto para o cliente pode chegar a 30% ou às vezes até passar. Esses consumidores, eles têm características especiais. Eles são consumidores de grupo A. Eles têm seu próprio transformador de energia. E eles são tarifados de forma diferente que é tarifado um cliente de baixa tensão. Tá? O que você vai ganhar ao trazer um cliente desse para dentro da nossa empresa? Muito. Você vai receber para começo de conversa 10% de comissão sobre o montante de energia que consta naquela fatura. Então, por exemplo, vamos supor que naquela fatura conste R$30 mil em gasto de energia. Você vai receber R$3 mil de comissão, gente. Na cabeça. E depois existe a recorrência mensal. E a recorrência é a parte mais importante da iGreen. Porque ganhar na cabeça é muito bom, só que o dinheiro vai embora. Quem aqui já trabalhou com venda sabe. Corretor de imóvel, vendedor de carro, vendedor de seguro, vendedor de qualquer coisa. Vendeu, depois você fala assim, cadê meu dinheiro? A pergunta aqui é, e se você estivesse recebendo que fosse 10, 15, 20 reais todo mês por cada pessoa que já foi seu cliente? Nos últimos 10, 15, 20 anos. Esse é o nosso diferencial. Então nós temos aqui a recorrência de até 2% ao mês sobre a mesma conta. Vamos supor que nós conseguimos daquela conta de R$30 mil, então, 20% de desconto. Tá? Então 20% sobre 30 mil, estamos falando de 6 mil reais a menos, sobram 24 mil reais para o cliente pagar para nós. Desses 24 mil, 2% são 480 reais por mês, que você vai receber por 5 anos. E o que você vai ter que fazer para poder merecer esse valor? Nada. Você já fez. Então, repito, aqui você trabalha uma vez e recebe todo mês. Outra coisa, cada cliente que você apresenta para a nossa empresa, porque esse perfil de cliente ele é grande, então não é nem você que precisa apresentar o desconto para o cliente, existe uma equipe especializada, só por promover uma reunião você recebe 100 reais. E você promovendo essas reuniões, você ainda vai conseguir chegar ao nível de Pro dentro do mês, que ganha mais ainda. Clientes cadastrados entre dia 20 de agosto e 31/10 também vão concorrer a 1 milhão de milhas. E por ter 2 clientes dentro do mês, você gira a roleta do licenciado. É mais um giro, né? Aqui você pode... Jimmy, tem como ganhar 2 resorts no mês? Tem. Eu não sei o que a empresa vai fazer. Mas que tem tempo. Você pode girar a roleta várias vezes, né? Vai que você está no seu mês de sorte. Com 3 reuniões agendadas, a empresa vai chamar você de Pro. Qual que é a diferença do Pro? O Pro ganha mais e o Pro pode fazer mais de um saque por mês, tá? Aqui dentro da iGreen, tradicionalmente, todo mundo faz um saque por mês, desde que não tenha batido o nível de Pro. Quando você bate o nível de Pro, você libera saques ilimitados. Eu, por exemplo, faço saque quase todos os dias, tá? É bem legal. Nossa próxima solução é a conexão solar. Eu vou passar rápido por ela, mas é um sistema em que o cliente paga para nós um aluguel por placas solares que nós colocaremos no telhado dele. Claro, vai ser feita uma análise de crédito. A gente não vai, obviamente, gastar milhares de reais, às vezes centenas de milhares de reais, para colocar placas no telhado de quem a gente não conhece, né? Qual que é a diferença disso para um financiamento bancário? Não existe registro bancário desse financiamento, porque não é um financiamento. É como se fosse, mas é na base da confiança. Para isso, repito, o cliente tem que provar que é confiável para a gente, tá? Então ele paga para nós um aluguel de 6, 8, 10, 12 anos. Quem decide o tempo não é você, nem o cliente, é o nosso próprio sistema. Ele vai fazer um cálculo ali pelo CEP do cliente, produtividade da usina, e vai dizer quanto tempo vai ter de contrato. O cliente vai ter lá, por exemplo, 10 anos. Durante 10 anos ele vai pagar para nós um aluguel. Quando acabar o contrato, o cliente ele fica com as placas para ele, tá? E são as melhores placas do mercado da empresa que é considerada a Apple da China. Placas e inversores da mesma marca, tá? Ultra qualidade. Então a chance do cliente ainda ter 20 anos de produtividade e 90% de eficiência é gigantesca. Então é bom para todo mundo. E você recebe o quê? 50% no fechamento, o cliente assinou, você vai receber 50% do que seria
o valor do aluguel e depois recorrente 2% por 4 anos. Digo, mas o meu cliente ele queria placas, mas ele não quer um aluguel, ele quer comprar. Você também tem essa solução. Então, você pode vender placa solar com 10% de comissão. 10% de margem, gente. Estou falando que tem franquia solar. Falando em franquia solar, eu estava falando com o ChatGPT aqui, ó, eu mandei essa pergunta. Qual o valor médio de uma franquia de energia solar para empreender no Brasil em 2025? Aí ela trouxe alguns números, né? Micro franquias, alguma custam abaixo de 86 mil, o médio é 280 mil. Isso aqui é ChatGPT, é só você abrir, você vai ter a mesma coisa. E aqui tem vários exemplos de marcas específicas. Olha isso aqui, 29.800, 35, 32, 120, 40, 40, 45, a mais barata aqui 22. Tem uma matéria da Pequenas Empresas e Grandes Negócios aqui também que eu gosto muito de usar, onde a mais barata das franquias que eles recomendam é 23 mil reais. A gente está falando de uma solução de aplicativo que permite que você tenha ganhos iguais ou melhores que as franquias solares, com o diferencial de que você não fica preso à região que você mora. Que nessas franquias você compra só o direito de vender local. Ah, o Fabiano está lá em Blumenau, só pode vender para Blumenau. Ah, mas a mãe do Fabiano deve morar em Floripa, não sei se mora, né? Mas estou chutando aqui que os parentes dele estão em Florianópolis ainda. Não vai conseguir vender nem para os parentes, se ele fosse um franqueado. Na iGreen ele vende a nível nacional. Se ele tiver alguém querendo comprar lá em, sei lá, João Pessoa, ele pode vender. Mais uma vantagem. E os 10%, repetindo, que podem chegar inclusive até 11,5%, né, com os nossos royalties, que é um ganho extra que a gente tem. Dentro desse mês, com 4 vendas você ganha um drone, com 6 vendas você ganha resort e com 10 vendas você ganha os 2. Com 2 vendas você gira a roleta, ganha R$250, R$500, R$1.000 ou o resort também, com tudo incluso. Para trabalhar conosco, você vai fazer um cadastro. Esse cadastro eu vou liberar aqui agora. Vou liberar agora aqui o link para vocês, tá? Você pode fazer pagamento com cartão de crédito, com 2 cartões de crédito, com 3 cartões de crédito, com fundo de garantia. Pode fazer um Frankenstein aqui no carrinho, né? Você pode colocar parte no Pix, parte no cartão, parte no fundo de garantia. Gente, fazemos qualquer negócio mesmo. Eu mostrei para vocês quanto que está custando essas franquias solares, né? Aqui na iGreen vai ser muito mais barato. Muito mais barato. Já eu vou falar o preço para você. Quando eu estou compartilhando contigo, e o Fabiano, vou botar o Fabiano aqui na nossa reunião, né, Fabiano? O Fabiano tem feito um trabalho de expansão extraordinário. Inclusive, ele acabou de ganhar a premiação, vai para o Cruzeiro da iGreen Energy dia 28 de novembro. Parabéns, com os 10 mil Green Points que fez, ultrapassou os 10 mil Green Points. O Fabiano está fazendo um trabalho muito bom de expansão. Eu vou perguntar para você, Fabiano, por que você faz a expansão da iGreen e não apenas traz cliente? Jimmy, cara, eu entendi algo que, vou usar uma analogia aqui de pescaria, que eu também gosto de pescar, né? Tu imagina que a gente está num barco hoje e eu tenho um cardume de peixe embaixo do meu barco, né? Cara, se eu tenho um mulinete, uma vara de pescar, eu vou pegar um peixe por vez, né? Ou seja, o que seria esses peixes? Seria esses 90 milhões de unidades consumidoras que vão chegar para dentro do mercado. Se eu tenho uma equipe, né, é equivalente a eu ter uma tarrafa, uma rede, e eu poder pegar muitos peixes. Então, mais ou menos nessa analogia. Uma outra que eu gosto muito, né, é aquela do balde, né? Então, se eu estou na chuva e eu tenho uma xícara na mão, cai alguns pingos de chuva dentro da minha xícara. Agora, se eu pego uma vasilha um pouquinho maior, vai cair mais pingos. Se eu pego uma bacia, é mais pingos. Então, quando eu tenho uma equipe, eu consigo escalar o meu negócio. Hoje eu tenho equipe aí em 13 estados do Brasil. Tem lugares que eu ganho comissões todos os meses que eu nunca botei o pé, né? Mas naquele estado tem pessoas que pagam conta de energia e todo mês aparece no meu aplicativo comissões através disso. Você pode trabalhar sozinho ou pode compartilhar a iGreen. Se você quiser guardar segredo, fique à vontade. Só que a chance de você conseguir uma carteira de clientes muito menor, ela é grande, tá? Então, por exemplo, dentro da nossa equipe tem mais de 2 mil clientes. Quantos clientes eu tenho? Eu não tenho nem 200 clientes. E desses 200 clientes que eu tenho, sei lá, 190, muitos desses clientes não fui eu que captei, foram outros licenciados que acabaram caindo no meu colo. Eu nem sei quem são esses clientes, eu ganhei de presente através da compressão. Então, cada vez que você vende a iGreen para alguém, a empresa comissiona você em R$300. Cada vez que você se qualifica, você ganha mais, tá? É possível você receber até R$300 extra, ou seja, por cada licenciado que você traz para trabalhar contigo, é possível receber até R$600. E aqui eu tenho uma campanha que é seu investimento de volta em 10 dias, porque o seu investimento ele vai ser pequeno, mas a gente quer que ele seja o quanto antes recuperado, né? Que seu payback seja imediato. Qual que vai ser o seu trabalho? Você vai cadastrar 5 clientes nos primeiros 10 dias, e aqui o ideal é que seja nos primeiros 3, 4, para ninguém ficar depois emocionado correndo atrás do tempo,
né, que é o que geralmente acontece. A galera começa a se puxar no 8º dia, no 9º dia, depois fica ligando para nós às 23 horas do 10º dia. Corre para fazer isso quanto antes, tá? Fecha seus 5 clientes. Esses clientes podem ser portabilidade de telefonia e portabilidade de energia com a conexão Green. E 2 licenciados. Com 2 licenciados, você vai, né, obrigatoriamente receber R$600 na hora. E o que a empresa faz? Deu os 10 dias, ela viu que você está com essa configuração completinha, 5 clientes e 2 pessoas trabalhando contigo, ela vai te creditar o necessário para você ter R$1.997. Por que R$1.997, Jimmy? Porque esse é o valor da nossa licença Connect. Você vai investir para ter tudo isso, R$197,41, fazendo em 12 vezes no cartão de crédito, ou R$1.997 à vista. À vista até no cartão em uma vez, tá? Então você que gosta de milha aí, de ponto, aproveite. Outra coisa, essa licença ela tem validade de 1 ano. A partir do 2º ano, fica R$800 mais barato, fica R$1.197 a sua renovação. Então, bota aí, vamos arredondar R$2.000 no primeiro ano e a partir do 2º ano, R$1.200, para ficar mais fácil de decorar. Com essa configuração aqui, gente, em pouco mais de 3 anos, sendo que eu não tinha essa solução aqui da energia por assinatura em Santa Catarina até agosto de 2024, ou seja, nós temos aqui no estado, fez 1 ano agora, deu para fazer R$350 mil de comissão, praticamente de dentro do meu apartamento. Quem acompanha o meu trabalho sabe que é muito difícil me ver fora da minha cadeira aqui, que meu trabalho é muito no digital. E deixa eu compartilhar com vocês aqui minha telinha, né? Aqui, ó, inclusive foi recente essa virada aqui para os 350. Ó, aqui eu tenho o disponível para saque, 2.134. Prévia é o valor que tem disponível só com os clientes pagando as contas de energia no próximo mês, né? Se der tudo errado, não tiver um cliente novo, quanto é que vai ter de receita lá? Gente, isso aqui é aposentadoria de, sei lá, quem é que ganha isso aqui de aposentadoria? Não sei. É possível? Não sei também. Tinha um teto no INSS, né? Não tinha? Ainda assim? Aí, 8 mil e pouco. Acho que é 8 mil e pouco então, o teto, Ah, então tá. Então já consegui 2 seres humanos e meio aposentados. Ai, coisa boa. Então, isso aqui é possível para todos os licenciados que começarem na iGreen hoje. Por quê? Porque a gente está falando de um mercado que vai crescer, segundo a estimativa, 100 vezes. Esse mercado vai crescer 100 vezes nos próximos 5 anos. E eu falei para vocês que a gente pode ganhar mais à medida que vai acumulando energia, né? Então aqui, só para você entender como é que funciona, a gente vai acumulando quilowatt-hora e subindo de nível. Chegando em 10 mil kWh, gente, isso aqui é mais ou menos R$10.000 em conta de energia. Não só suas, mas de toda a sua equipe. Já bate o nível de sênior. Depois, gestor, com 50 mil kW, você já bate o nível de gestor. Com 150 mil kW, bate o nível de executivo. Tudo isso aumenta o seu ganho de energia e também aumenta o seu ganho de telefonia. Não só de clientes seus, mas de toda a sua equipe. Toda! A níveis infinitos de profundidade. Vou dar um exemplo, tá? Quem cadastrou o Samuel não fui eu, foi o Marcos. O Marcos, então, ele seria o meu licenciado. Só que o Samuel, na posição que ele se cadastrou, ele era meu 2º nível. Os clientes do Samuel, eu também recebo comissão. E quando o Samuel ele tem uma equipe lá com o Marco, por exemplo, não, o André. O Samuel tem o André, eu sei, isso é uma realidade. O Samuel tem o André. O André tem o Gerardo, que é o tio. E é o tio que fala com todo mundo, que é o velhão que não sabe mexer no telefone celular, mas é muito bom de conversa e é o cara que mais tem kilowatt em toda a equipe. Dos kilowatts do seu Gerardo, a empresa me paga uma comissão também. Então não existe limite de profundidade, existe limite de percentual por fatura que a empresa paga. Então basta você estar bem situado, estar pelo menos um nível acima da sua equipe, para você ter direito de receber comissão infinita. Olha só que coisa maravilhosa, eu até brinco falando que eu gosto muito do Tio Patinhas, é assim que eu me sinto aqui na iGreen. Caindo as notificações ali de cliente que eu não faço ideia de quem é. Eu gostaria muito que você vivesse essa experiência, né? De receber comissões, notificações de clientes que você não faz ideia de quem são. Com 500 mil kW, você ganha uma viagem para o Caribe com direito a acompanhante. Inclusive, deixa eu mostrar para vocês isso aqui, porque eu achei muito legal. Aqui, ó. Tô tomando minha aguinha, ó, com a minha caneca que eu ganhei lá no Caribe. Aqui, ó, Let's Go Caribe, iGreen. Detalhe, a empresa mandou para mim, mandou para Débora e colocou o nome, né? Então, que empresa cuidadosa. Assim, cara, eu estou há 3 anos nesse negócio e estou cada dia mais feliz, né? Cada dia mais feliz e é extraordinário o que a iGreen faz por nós. Por último, é uma viagem para Dubai também, com direito a acompanhante.
E a partir desse momento você passa a receber também cotas de participação. Jimmy, quanto que ganha um acionista? Uma média aí de 50 mil reais por mês. Quanto ganha o diretor? Uma média aí de 20 mil reais por mês. Você acaba de ver. Isso só considerando a questão de prévia, fora as novas entradas de receita, que é conexão livre que paga na cabeça, que é venda de placa que acontece na rede sem querer, né? Do nada aparece lá R$1.000 que caiu de uma venda que alguém recebeu 10 mil. Isso é extraordinário. E fica um convite para você. Para você ser licenciado, o link já está disponível para você fazer o cadastro. O pagamento é feito após o seu cadastro. Você vai participar de vários grupos de WhatsApp. A gente vai ter também uma central de treinamento, a gente chama isso de iGreen Academy. E lá no iGreen Academy você vai aprender coisas que, olha, tem cursos sendo vendidos hoje por R$2, R$3.000 que vão ensinar para você o que você vai aprender lá no nosso iGreen Academy, que para nós é só um bônus. O Academy é um extra para você poder oferecer as nossas soluções com responsabilidade. Então, isso aqui é de graça para o que a gente oferece. Acho que o Pedro andou comprando. Pedro, você comprou um curso de Mercado Livre, não comprou? Ou foi de eficiência energética, Energias? O Fabiano também viu um curso de Mercado Livre? Eu comprei. Desculpa, Fabiano, pode falar. Não, eu não acabei não comprando, eu orcei. E acho que era 2.800 só o curso, só de Mercado Livre. Eu acabei não fechando. Porque, cara, hoje os treinamentos que a gente tem no Academy, tendo a Comerc como parceira, a maior empresa do setor, eu não acredito que os caras tinham algo lá que fosse diferente do que eu aprendo no Academy. Então, eu acabei não fechando. Pode falar, Pedro. Não, eu comprei um curso mais especializado, mas só o curso foi R$1.800 mais ou menos. Mas assim, você vê, cara, tem webinar, né? Tem algumas coisas que você vê, cada evento desse, no mínimo R$700, R$800 um dia, né? E é só para você aprender, né? Você não ganha nada estando lá. Não assim, você ganha conhecimentos, né? Mas eu acho que, como o Fabiano falou, para o que a gente precisa trabalhar, cara, tem muito mais conteúdo que a gente recebe aí nas lives semanais da iGreen, né? No Academy, enfim. Acho que é só questão de eu acho muito barato. A licença da iGreen, eu já falei isso algumas vezes, tá, Jimmy? Repito aqui. Eu comprei sem nem saber exatamente o que eu ia fazer na iGreen. Eu comprei a licença porque eu achei muito barato. Acho que o risco-benefício, na época que eu medi, era assim, cara, eu tenho a oportunidade de conhecer o melhor negócio no mercado que mais cresce, por um preço tão barato, né? E aí eu fui e comprei. Quando eu descobri o que era, eu achei que era de graça. Eu falei, cara, tá muito barato. A iGreen vende muito barato isso aí. Né? Nós temos nosso grupo do WhatsApp aqui, o Missão Pro. Hoje são 272 pessoas do nosso time aqui dentro, empreendendo com a iGreen, tirando dúvidas todos os dias. O grupo ele foi feito para motivar, para ajudar, para compartilhar coisas boas, links. A gente também tem treinamento toda segunda, terça e quarta-feira, fora as nossas lives que acontecem de segunda a sexta-feira, para você aumentar o seu time, de segunda a sexta-feira, no comissionscomenergia.com.br. Vou até colocar aqui um banner para ficar fácil, comissionscomenergia.com.br. Acontece às 20 horas, de segunda a sexta-feira. Inclusive, o Fabiano, o Samuel e o Pedro são apresentadores e a gente está lá trabalhando para quê? Para que você consiga aproveitar os teus primeiros 10 dias da melhor forma possível. Que assim, você vai concordar comigo que nos primeiros 10 dias você não tem condições de fazer uma venda bem feita de uma licença para um novo parceiro, né? Só que a gente sim, a gente já faz isso todos os dias. Então, o seu trabalho vai ser conectar pessoas nessa reunião, nos primeiros 10 dias para trabalharem com a gente, 2 e 5 clientes para recuperar 100% do valor do seu investimento. Daí para frente, o que eu mais encontrei no Caribe foram pessoas que estavam fazendo pelo menos 30 mil reais por mês. Estou falando aí de fácil mais de 50 pessoas. Com esse resultado numa empresa que não tem 4 anos ainda e que tem muito o que crescer. É isso. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Samuel. Obrigado, Pedro. Me coloco à disposição de vocês também para a gente poder fazer essas lives com as equipes de vocês, tá? Com os convidados de vocês. Agradeço a cada um que ficou até o final e o link está à disposição. Não esqueça, toque no botão ali abaixo. E vou deixar aqui também fácil o meu WhatsApp para você entrar em contato caso tenha alguma dúvida, não queira fazer o cadastro de antemão, mas se você fizer o cadastro igual vai aparecer a notificação para mim, eu vou entrar em contato, tá? Então, não tem problema, mas está aqui na tela, aqui, só entrar em contato comigo. Um forte abraço para você, Deus abençoe, tchau, tchau.